Pessoal, tava pensando esses dias, cara, que nós vivemos como um jogo GTA 5, 6. Nós vivemos aqui no Brasil em um jogo da vida real como o GTA. Por que eu falo pra vocês aqui? Cara, se vocês abrirem os noticiários do aqui do país, você só vai ver desgraça alheia e corrupção, desvio, golpe, pirâmide, job, roubo. Cara, é um jogo GTA 6. Vivemos num jogo GTA 6, cara. E os malucos, à solta, na rua, a vereadora, eu falei pra vocês no vídeo anterior, a vereadora Amanda, prendendo alguns assessores atrás de flanelinha, né? Ali, principalmente ali na região do Morumbi, que cobram um valor absurdo. A PM, helicóptero, pegando toneladas e toneladas de substâncias ruins. Mano, por que eu falo pra vocês assim? Eu falei, mano, é verdade, a gente vivemos em um jogo do GTA da vida real. E assim, eu trago pra vocês até mesmo aquela situação, aquela polêmica que houve do Monark e do Igor, que eu fiz até um vídeo criticando porque o Monark, ele foi no início lá banido, falou um monte de besteira, falou um monte de groselha, teve sua punição ali correto e depois ele retornou aí. Aí eu tava assistindo o podcast dele, que ele explicando essa polêmica que o Igor deve para ele, provavelmente ali 10 milhões de reais, porque quando ele foi notificado que ele foi para os Estados Unidos, ele foi processado, ele acabou saindo do flow do podcast lá para não prejudicar os demais, a equipe, né? Porque ali ainda o Igor e o Monark, ele tem uma estrutura, tinha uma estrutura ali com funcionários, empresas, patrocinadores, e para ele não, para outros funcionários não perderem ali, ele teve que sair rapidamente de lá, e eu acho que fizeram um acordo que fizeram, provavelmente muito ruim, não fez um acordo bem amarrado, o advogado. Por quê? Porque eu acho que no acordo ele tinha que pagar um valor quando o Flow ele gerar lucro, um valor por volta ali de 50 mil reais. E o advogado não colocou a questão da marca, a marca em si, que é o Flow, e eu acho que o advogado não se atentou a isso. E quando começou a gerar lucro, ele pagou apenas 25 mil. Pagou alguns meses, 25 mil, e eu acho que ele lá no podcast nunca. Ele falou que relatou que nunca o Igor pagou 50 mil como no contrato e nunca falou da marca. Então tá nessa polêmica que talvez ele não vai conseguir usar a marca, vai ter que comprar a marca. E, e acho que deu para entender ali no vídeo que ele falou também a questão que ainda o flow é dele. Aí eu não sei, vai para uma batalha jurídica, provavelmente. E o que isso tem a ver? Que eu falo para vocês aqui, como que eu tô falando, como que eu iniciei o vídeo. Eu falei que vivemos num jogo GTA. Cara, é o que eu falo aqui, tudo isso que eu falo, que eu trago aqui no canal, eu não tô tirando do meu cu, não tô tirando da minha cabeça, cara. Isso daqui é tudo vivência que eu vivi e que eu vivo na vida real. Porque o pessoal pensa que acho que tá tão, algumas pessoas estão tão no mundo da lua, pensa que eu tô tipo criando, parecendo o Igor Leão do ET, falando que viu um ET ali na chácara dele. Então, pessoal, você vê o absurdo de nível de inteligência. Então, cara, o que eu falo pra vocês? Cara, pegando esse gancho do Monark, que eram amigos, eu não sei, provavelmente ali eles tinham um propósito, provavelmente ali o propósito ele acabou entrando em conflito quando se envolveu com dinheiro,
Porque, cara, infelizmente, quando o fato tá ali, o fato tá ali, que é o dinheiro, meu, sempre você vai ter problema. Isso daí, cara, nem em casamento, nem amizade, nem negócio, nem empresa, sempre você vai ter problema. Provavelmente, e aquela coisa, o máximo de, às vezes, a pessoa que você pensa que é bom caráter, que, meu, a pessoa não vai se vender por dinheiro, cara, infelizmente, algum momento você vai entrar em conflito por causa do dinheiro. Ainda mais ainda para algumas pessoas ali que às vezes só apenas enxergam o dinheiro, são gananciosas e às vezes a pessoa rebola, usa batom, música do Racionais, rebola, usa batom, vende sua alma e não tem nenhum escrúpulo para conseguir o dinheiro, para alcançar onde tem que alcançar. Você viu aí, como que eu sempre relatei os vídeos aí, que eu falando que o Nando Moura denunciou o engenheiro Léo, outros vereadores ali do Partido Missão, que provavelmente acabou com a corrida para a Lesp deles, provavelmente aí desmoralizou eles, provavelmente ali até o Kim, eu acho que desistiu, provavelmente não vai ganhar poucos votos, só que eles têm outros objetivos, como diz o Nando Moura. Então, cara, eu falo para vocês, cara, e aqui eu vou contar um relato, não vou citar aqui o nome, tive uma conversa esses dias com uma conhecida, por acaso ali, uma pessoa que ela já foi Miss e ela acabou se envolvendo com um moreno, cara de bandido. Moreno, cara de bandido. E o que, que acontece? Mano, ela acabou se fodendo. Por quê? Porque, meu, eu trago o caso dela como caso parecido do Vorcário. Porque aquelas mulheres que se envolveram com o Vorcário, aquela Miss, que foi bem conhecida, eu acredito que, meu, ela provavelmente não sabia de nada, cara. Provavelmente não sabia de nada, eu acredito. Porque parecido com essa conhecida que relatou, a Polícia Federal acabou ali pegando ela, respondeu, está respondendo um processo criminal. Por quê? Porque ela começou a se envolver com moreno tatuado, cara de bandido. Eu acho que ele vendia substância ruim. E se você olhar o parágrafo do Código Penal, portar, portar, usar, cara, é um monte de inciso, inciso no Código Penal sobre substâncias ruins, que, meu, cuidado, cuidado, cuidado. Se você é uma mulher, se você é um homem, porque você pode muito se ferrar. E como ela. E ali, acho que talvez na inocência, ou talvez sabendo o que poderia ocorrer, aí a pessoa colocou dinheiro na conta, acho que movimentou mais de 700 mil, comprou apartamento, meu, comprou carro. E aí, para você ver a inocência, eu conversando com ela. E aí a Polícia Federal pegou ela, deixou ela presa ali para as investigações uns 10 dias, depois soltaram e depois está respondendo em liberdade. E provavelmente aí esse processo em liberdade, sim, que é de liberdade, e a Polícia Federal reuniu as provas e conseguiu verificar que colocar ela junto com o namorado na localização, o COAF da Receita Federal, toda a movimentação financeira, o COAF, quando é acima de 50 mil, acende um alerta no COAF, né, como fosse a Receita Federal. E, além disso, como que eu falei para ela, além da pessoa movimentar mais de 700 mil reais, provavelmente a pessoa não tem nenhuma carteira assinada, eu não perguntei, mas não tem carteira assinada, não trabalhava com nenhum CNPJ. Vamos imaginar que ela fazia job. Vamos imaginar. Mesmo assim, eu acho que ela vai ter dificuldade de comprovar, porque não tem carteira assinada, não tem nada. Se talvez seria um pouco menos ali, não muito grave, por quê? Porque ela não estava respondendo esse processo criminal de substância ruim. Então, acho que talvez se pegasse um advogado bom, poderia ali comprovar. Só que, como que ela
não conseguiu comprovar a origem do dinheiro e a Polícia Federal conseguiu colocar ela na cena do crime, provavelmente ela vai ser condenada. E ela estava com medo. E ela já perdeu o apartamento, as contas dela foi bloqueada, já perdeu o apartamento. E ela estava se desesperada. E eu até falei para ela, eu até comentei para ela, eu falei, nossa, mas geralmente as pessoas que estão nessa situação, a pessoa não tem nada no nome. É só você olhar para alguns políticos corruptos. Os caras às vezes não tem nada no nome. Os caras não tem nada no nome. Às vezes, assim, isso daí talvez é inocência sua, você foi muita amadora. E aí ali ela começou a chorar, ela começou a chorar, começou a desabafar, ela começou a falar ali de Deus, falou que era uma mulher de Deus, que era uma mulher inocente, que Jesus ia salvar ela, todas aquelas coisas. Eu, caramba, eu lembrei do pessoal do Red Pill, caramba, será que ela virou evangélica, que zerou a quilometragem? Assim, cara, aí eu fiquei, meu, um pouco triste, mas infelizmente é a escolha que ela escolheu, às vezes na inocência, só que talvez nessa inocência como um monarca, na inocência de você confiar plenamente, provavelmente quando ela conheceu esse cara, ela sabia quem era esse cara, provavelmente como monarca, eu não sei como que eles se conheceram lá, e não sei se o monarca já conhecia ele ou algo assim, e teve a inocência de confiar plenamente, cara. Então, às vezes, são essas escolhas que temos que escolher. E às vezes é aquela coisa que às vezes você tem que ser bem seletivo, talvez às vezes para você não se ferrar. Porque dependendo a sua escolha que você fizer, cara, você pode se dar mal. Como que ela provavelmente aí, ela falou lá os crimes que ela estava sendo processada, uns crimes pesados, que provavelmente, cara, é pena de mais de 20 anos de cadeia. É pena mais de 20 anos de cadeia ali e vai ficar uma boa parte. Eu lembrei logo de uma série da Netflix. Eu falei, cara, as presas vão cuidar de você. Como que você é Miss, você vai ter uma boa segurança lá. Então, gente, meu, vivemos num GTA da vida real. Cuidado. Se tiver 1% de se defender, se defenda. E cuidado, cara. Às vezes com quem você se envolve, às vezes com quem você. Os lugares onde você frequenta, porque, cara, vivemos num GTA de corrupção e além de golpe e além de roubo. Cara, o mundo, eu acho que ele já acabou e a gente não sabemos, tá? Cuidado.